Tá? Então, fique à vontade, sente-se, vão se chegando aí para poder conhecer um pouquinho mais do nosso Pump e do nosso ecossistema de inovação. Vou chamar agora o Leonel Paes Furtado, da área B, para apresentar um pouquinho para vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Márcio. Quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje apresentando o nosso ecossistema binacional de inovação, que foi denominado Área B. E a gente vai mostrar um pouquinho hoje aqui algumas peculiaridades do nosso ecossistema, algumas particularidades e algumas oportunidades, né? Como o Márcio bem falou, o nosso ecossistema de inovação ele está localizado especificamente na fronteira entre Brasil e Uruguai, nas cidades de Rivera, do lado uruguaio, e Santana do Livramento, do lado brasileiro. Para começar, a gente preparou um videozinho para mostrar para vocês um pouco melhor como é que a gente se apresenta. Pode rodar, por favor? Somos o impulso para transformar a história de Livramento e Rivera. Somos a mudança, conectando oportunidades educacionais, empresariais, de trabalho e de negócios. Cultivamos um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, para se conectar, trocar ideias de negócios e gerar novos acordos comerciais, já que este é um campo onde a inovação prospera. Somos um movimento organizado, forte e unificado para o desenvolvimento da nossa fronteira. Somos a Área B. Muito bem, pessoal. Então, o Área B surgiu de um evento, da necessidade da gente trabalhar o ecossistema de inovação, onde a gente tem a intenção de integrar atores e conectar informações e consolidar a cultura da inovação para desenvolver a nossa região. E esse processo, ele ocorreu, um breve relato histórico, assim, a gente começou com esse trabalho em 2017, com a Intendência Departamental de Rivera, e aí nós notamos que existiam atores trabalhando pela inovação e pelo desenvolvimento da região, mas esses atores estavam um pouco desconectados, não estavam trabalhando em rede. E nós notamos que era muito importante a gente conseguir organizar isso, articular esses processos e organizar essas redes para que todos pudessem trabalhar juntos pelo mesmo objetivo de forma organizada. Nós buscamos, então, o apoio do Grupo VIA, da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá de Florianópolis, eles nos deram um apoio em relação à metodologia. É importante dizer que essa metodologia ela já foi replicada em vários outros lugares, não só na nossa fronteira, Livramento e Rivera. Mas, a partir daí, a gente conseguiu, também com o apoio da Agência Nacional de Desarrollo do Uruguai, que é um órgão que faz fomento à inovação e empreendedorismo no Uruguai, a gente conseguiu os valores, né? o fomento para buscar esse apoio. E aí começamos a articular. E aqui a gente tem uma questão muito importante que eu quero ressaltar, que é a questão da binacionalidade. Por sermos uma fronteira entre Brasil e Uruguai, a gente tem isso como a nossa fortaleza e por outro lado, a nossa maior complexidade. Porque a gente está trabalhando com duas cidades gêmeas, irmãs, que são divididas por uma linha imaginária, só que a gente está cada um num país e a gente, embora viva de forma unida, porque a gente come numa cidade, faz compras na outra, estuda numa cidade, trabalha na outra, isso é muito natural para a nossa região ali. E a gente tentar articular um ecossistema de inovação vai um pouco mais além, porque aí a gente tem todas as questões das legislações dos países, que são diferentes. Aqui está o nosso vereador de Santana do Livramento, Rafa, que nos acompanha, tem possibilidade de nos contar mais depois, se alguém quiser conversar com ele. Mas assim, a gente tem várias complexidades para poder articular isso. Por outro lado, a gente tem oportunidades, não é isso? Por exemplo, a gente tem um órgão de fomento do lado uruguaio, que fomenta nossos projetos. A gente tem também, do lado brasileiro, os órgãos de fomento do Brasil. Então, a gente consegue buscar os apoios, né, para desenvolver a nossa região, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguaio. O fato de nós estarmos aqui hoje na Mercopar é um exemplo disso, né? O Sebrae nos oportuniza a gente vir aqui
conversar e trazer algumas dessas experiências para compartilhar com vocês. E também a questão da inovação tendo como ferramenta a tecnologia. A gente entende que a tecnologia não é o fim, a tecnologia é o meio, não é isso? Então, as universidades têm o desafio de capacitar a mão de obra qualificada para trazer a tecnologia como ferramenta para resolver problemas novos e velhos de formas inovadoras e que a gente possa ser mais competitivo, que a gente possa ser melhor nas nossas resoluções e na nossa competitividade, no nosso valor agregado quando a gente pensa em empreender e quando a gente pensa em desenvolver a nossa região. Então, esses são alguns princípios que a gente tem. A gente também tem a questão da integralidade do ecossistema. Então, a gente tem a quádruple hélice, né? Então, como eu falei, o governo, tanto de Livramento quanto de Rivera, e as complexidades seguem, porque aí a gente está falando de integrar toda a parte de governo de 2 países e para que elas colaborem num único trabalho. Depois, sociedade civil, a gente trabalhar com as pessoas, né, que a gente diz os CPFs, as pessoas que têm disponibilidade para reservar algum tempo do seu dia, da sua semana ou do seu mês para contribuir com o desenvolvimento regional. As empresas, a gente está trabalhando tanto com empresas brasileiras quanto com empresas uruguaias. Aqui a gente tem representado, né, o pessoal da TIM, da Dambo, empresas que têm apostado no desenvolvimento regional e que estão participando efetivamente do processo. E essa questão é muito importante, pessoal, que as empresas, elas são as que demandam mão de obra e as que demandam tecnologia para suprir os problemas que elas têm. E a partir daí também a gente aprende, se desenvolve e consegue melhorar para atrair novas empresas que estejam disponíveis para se instalar no nosso mercado. E as instituições de educação, como eu falei, as universidades são muito importantes nesse processo. São elas que têm que desenvolver a mão de obra qualificada, o conhecimento, para que as pessoas estejam preparadas para esses processos todos. Não é isso? Então, as universidades, no caso de Santana do Livramento e Rivera, a gente tem 3 universidades do lado de Rivera e 4 universidades do lado de Santana do Livramento. E é um desafio muito grande a gente integrar todo esse pessoal, né? Então, do lado do Uruguai, a gente tem a Universidade Tecnológica do Uruguai, do qual eu sou professor, e aqui temos mais alguns representantes, a Raise, a Angélica. Depois a gente tem a UDELAR, a Universidade da República do Uruguai. Temos a UTO, né, a Universidade do Trabalho do Uruguai. Do lado brasileiro, a gente tem a Unipampa, que é uma grande parceira, sempre foi. O IFSUL, o Instituto Sul-Rio-Grandense. Temos a UERGS e temos a URCAMP, que é uma universidade privada. Tá? Então, a gente articula todos esses atores para que a gente consiga desenvolver a região. A gente teve no dia 30 de julho desse ano um marco histórico para nós, que a gente teve a possibilidade de fazer a assinatura do Pacto pela Inovação. O que foi isso? Nós juntamos os atores, em torno de 30 atores, representando a si ou as suas instituições, que se comprometeram por trabalharem pelo desenvolvimento regional. Nesse ato simbólico estavam a prefeita de Santana do Livramento, Ana Taroco, e Richard Sander, o intendente de Rivera, que seria o prefeito de Rivera. Nesse local, aqui a gente estava na UTEC, a gente fez a assinatura do Pacto pela Inovação, firmando um compromisso perante a sociedade, perante a imprensa, perante as nossas comunidades de Santana do Livramento e Rivera, nossa comunidade da fronteira, de que esse movimento ele está fortalecido, ele está comprometido pelo desenvolvimento regional. E a partir daí, a gente começa a mostrar alguns
algumas atividades que a gente vem fazendo. Então, aqui uma foto do evento, no final do evento, que estavam representados aí sociedade civil, as empresas, o governo e a academia, de Livramento e de Rivera, juntos, falando uma mesma língua, falando o nosso portunhol, né? A gente fala português, fala espanhol. Dentro dessa questão da binacionalidade, eu destaco também a questão de que a gente tem a consciência de que Santana do Livramento e Rivera são tem a possibilidade de ser o canal de entrada de empresas brasileiras ao mercado uruguaio e vice-versa. Porque dali, as empresas que trabalham tanto para o Brasil quanto para o Uruguai ou para a América Latina que fala espanhol, têm, por exemplo, condições de trabalhar com a mesma equipe, atendendo em português ou em espanhol, porque a nossa comunidade ali de fronteira, naturalmente, é bilíngue. Se não é um português e um espanhol perfeito, é muito compreensível e a gente tem condições, sim, de hablar e de falar as duas línguas. Então, pessoal, quero comentar com vocês também alguns projetos que a gente vem desenvolvendo. Esse é o projeto do Parque Tecnológico, esse é o desenho do nosso futuro Parque Tecnológico Binacional. Tá? Então, em 2018, foi com um projeto financiado pelo BID, nós fizemos uma contratação de um estudo de viabilidade de um parque tecnológico binacional na fronteira entre Livramento e Rivera, entre Uruguai e Brasil. Fizemos várias visitas com um grupo de coreanos e um grupo de espanhóis que vieram já com uma carga de conhecimento bastante grande sobre esse tema. E eles começaram lá em Montevidéu, visitando os atores, conhecendo toda a parte do governo federal, depois as agências de fomento, desceram para Rivera, conheceram o intendente de Rivera, conheceram o nosso pueblo, passamos para o lado de Livramento, conhecemos Santana do Livramento, conhecemos as fortalezas, conhecemos os problemas que temos. Dali a gente seguiu viagem, viemos a Santa Maria, conhecemos o Parque Tecnológico de Santa Maria, conhecemos a incubadora da UFSM, dali fomos a Pelotas, conhecer o Parque Tecnológico de Pelotas, e depois finalizamos essa viagem em Porto Alegre, conhecendo o Sebrae, sempre entendemos que o Sebrae é um grande parceiro nesse processo todo, e conhecendo a Secretaria de Inovação e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, né, que depois veio a lançar o projeto Inova-RS, que também temos representantes aqui, da Fronteira Oeste Campanha, a Fernanda, está o Emerson, que vai falar em seguida aqui. Então, o que a gente tem, com o secretário Lambi, a gente veio e colocamos as cartas em cima da mesa. A gente quer que esse parque tecnológico seja binacional. Por quê? Porque essa é a nossa fortaleza. Por que esse parque se instalaria em Livramento e Rivera e não se instalaria em Taquarembó, em Passo de los Toros ou em outra cidade do Uruguai? Porque a fronteira com o Brasil é uma fortaleza. E a gente entende isso. E aí a gente tem vários desafios. Porque aí tem as questões, como eu disse, se é a nossa fortaleza, é também a nossa maior complexidade. A gente tem as questões legais, a gente tem as questões burocráticas, a gente tem as questões de que, muitas vezes, para mover alguma situação no Uruguai, a gente consegue mover mais rápido, porque, por ser um país menor, a gente consegue falar com o ministro, falar até com o presidente, e aqui, quando a gente vem para o lado brasileiro, a gente trabalha um pouco mais. Outra foto. Aqui, para quem conhece um pouquinho da nossa região, lá em cima está Santana do Livramento, aqui está a Ruta 5, que leva para Montevidéu. Desse outro lado está a Avenida Sarandi, ali onde estão os free shops hoje.
E a avenida seria estendida, a avenida é estendida até fazer conexão lá com a saída da Ruta 5. E o Parque Tecnológico fica nessa região aqui, entre essas duas grandes vias, na entrada da cidade. E aqui estão as universidades. Ali está a UTEC, a UDELAR e o Centro de Formação de Professores e a UTO. Então, é um espaço privilegiado, já está doado, já foi doado, essa área foi doada para o Parque Tecnológico, são 12 hectares, se eu não me engano. E aqui está um dos projetos. E aqui eu começo a convidar vocês para aproveitarem essas oportunidades que se formam a partir do movimento que a gente está trabalhando na área B, que é trazer para o desenvolvimento, tanto de Livramento quanto de Ribeira, realidades que estão sendo trabalhadas não só pelo ecossistema. Faz muito tempo que isso aqui vem sendo trabalhado pela Intendência de Ribeira, pela UTEC e por outros atores, né? Desse mesmo projeto teve uma viagem à Coreia, onde foram 12 atores, gente do IFSUL, gente da Intendência de Ribeira, da Prefeitura de Livramento, ministros, e que foram, o pessoal da direção da UTEC, que foram à Coreia conhecer quais as transformações que esses parques tecnológicos podem ter e que fizeram lá depois de 30 anos. Depois de 10, 20, 30 anos. A gente está aqui começando um processo. Mas é por isso mesmo que eu quero trazer para vocês aqui essa informação, porque as empresas que se instalarem dentro dos parques tecnológicos, elas vão ter oportunidades relacionadas à redução de impostos e etc. E aí pode ser bastante atrativo. E o que a gente tem também de atrativo aqui na fronteira? Que se é uma empresa brasileira, eu posso morar em Livramento e trabalhar em Ribeira. Ou seja, a minha família pode seguir com uma vida de brasileiro e eu tenho a minha empresa aqui no lado do Uruguai, dentro de um parque tecnológico, com os benefícios que eu posso ter relacionados a isso. Então, é uma das questões que a gente tem para trazer aí. Outro projeto que a gente vem trabalhando, também com o fomento da Agência Nacional de Desenvolvimento e com o Grupo VIA, da Universidade Federal de Santa Catarina, é o Desafio Fronteira Inteligente. Esse projeto, ele busca resolver problemas reais de Santana do Livramento e Ribeira com conceitos de Smart Cities, de cidades inteligentes. Então, o que a gente vem trabalhando com nossos colegas do área B, a gente vem trabalhando fizemos 2 fases do projeto. Primeira fase, a gente começou a coletar problemas da cidade. Coletamos com a Intendência de Ribeira, com a Prefeitura de Livramento, com a população, com o pessoal dos bairros, com as associações de bairros, e a gente ficou com uma lista grande, muito grande, de questões que precisam ser resolvidas na vida das pessoas. E aí, o que a gente veio fazer depois? Trabalhar com essas pessoas que são referência na nossa região de ideias e soluções que possam ser viáveis para responder a esses problemas. Com o apoio da Intendência, sim, com o apoio da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, das empresas, das universidades. Claro, é assim que a gente trabalha, é assim que funciona. A gente está trabalhando de forma integrada, em rede, para resolver os problemas de forma unida e conjunta. Então, esse é mais um projeto, né? A Intendência de Ribeira, a UTEC, a Associação Comercial e Industrial de Ribeira, a ANDE, a nossa financiadora. O nosso trabalho do área B é o grande impulsor desse projeto. A Unipampa, o IFSU e a Prefeitura de Livramento foram quem deram cartas de apoio. Quando a gente vai escrever o projeto lá, a gente recolhe algumas cartas de apoio para mostrar que o projeto é um projeto sério, confiável e que o financiador pode fazer o investimento porque ele vai ter o retorno
porque esses atores eles são referência e eles dão confiabilidade ao projeto. Pessoal, eu queria só encerrar aqui. Essa foi uma notícia que saiu agora de manhã, quando eu estava dirigindo, vindo para cá, que Porto Alegre vai sediar a próxima edição do South Summit, que hoje estava terminando em Madrid, e que o governo do estado fez um esforço para estar presente, para trazer para Porto Alegre o ano que vem. Essa notícia saiu hoje de manhã, e eu achei um excelente exemplo para trazer aqui sobre como um ecossistema pode se mobilizar e realizar coisas importantes, né? Ou seja, o ecossistema de Porto Alegre, que também tem uma metodologia parecida com o nosso, que é um ecossistema que criou o convênio entre as universidades, Tecnopuc, Tecnocinos, etc. Conseguiu, claro que já vem mais desenvolvido há mais anos. É importante dizer isso, o nosso ecossistema ele é nascente, né? A gente já desenvolveu bastante coisa, mas ele ainda está sendo impulsionado. E quando a gente olha para resultados como esses, a gente vê que realmente a gente está no caminho certo, que a gente unidos, né, pode fazer grandes modificações na nossa região, trazer eventos importantes. Hoje estamos aqui na Mercopar, amanhã, quem sabe, a gente tenha um evento parecido, tão bom quanto esse na nossa fronteira. É nossa vontade, e aqui então saudar esse exemplo, e a gente tem certeza que esse é um movimento que está no caminho certo. Então, conforme eu apresentei algumas oportunidades aqui, existem outras, né? A gente também poderia citar mais projetos que estão sendo realizados, por exemplo, a Zona Franca, né, industrial, que está sendo criada em Ribeira, que é para as indústrias poderem se instalar num espaço de Zona Franca. O aeroporto binacional, que começou a funcionar ali, e a pandemia interrompeu o funcionamento. Em breve, se Deus quiser, vai voltar a funcionar, e essa infraestrutura facilita, né, para que os empresários possam desenvolver novos investimentos na nossa região. Então, queremos convidar todos para conhecer o Área B. O site é o areabinacional.com. Aqui vocês têm todas as informações. Infelizmente não deu para colocar aqui na tela, mas aqui, se vocês entrarem em areabinacional.com, vocês vão ter todas as informações dos nossos eventos, dos comunicados, das agendas que nós temos, das notícias que saem e de toda essa movimentação que está acontecendo na nossa fronteira. E desde já agradecendo mais uma vez para o Sebrae, Márcio, Patrícia, o Ângelo, que estão mais perto de nós lá na fronteira. Tem perguntas, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao que foi apresentado? Olá, boa noite. Boa noite. Não é uma pergunta, eu só queria parabenizar. Eu acho que é um excelente exemplo. A gente aqui da nossa região, às vezes, tem dificuldade de conversar com a cidade que mora do lado para tentar unir esforços, e vocês aí conseguiram juntar 2 países. Meus parabéns.